Flamengo tomando prejuízo de R$ 500 milhões. O Wesley estreia pela seleção brasileira e coloca fogo no parquinho. Atualização sobre lesão de Gerson. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir na manhã dessa sexta-feira, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui, no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Começar a falar aqui sobre o Flamengo. O elenco do Flamengo, nessa sexta-feira, dia 21, estão de folga, né, os jogadores, ou seja, sexta 21, sábado 22, domingo 23, se reapresentam na segunda-feira, dia 24, para dar início aos trabalhos aí focado no jogo da estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 29 contra o Internacional de Porto Alegre, às 21h30. Falei isso ontem, estou falando hoje de novo para ficar bem fixado na mente de vocês. Coloquem na agenda de vocês a estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Bom, agora falando aqui sobre Jorginho, meus queridos e minhas queridas. Atualização sobre Jorginho. Flamengo e Jorginho já acertaram os termos de contrato, restando apenas a decisão do jogador que ainda vai resolver uma questão familiar. A visita no Ninho do Urubu e o encontro com o Boto foram informais, sem grandes influências na negociação. Jorginho quer se juntar ao clube em junho, mas antes pretende disputar as fases finais da Champions League pelo Arsenal. E falando sobre Jorginho, a esposa dele que é irlandesa, a galera tá indo lá no direct dela, falando para deixar o Jorginho vir para o Flamengo, falando sobre as coisas maravilhosas que existem no Rio de Janeiro e tal, e parece que ela tá gostando, parece que tá dando certo. Então vamos lá, encher o direct dela com palavras positivas, né? Incentivando ela a ficar aqui no Rio de Janeiro. E é um dos empecilhos do atleta, que a família dele, ela é irlandesa, os filhos são italianos, eles pretendem permanecer na Europa, eu estou falando eles, a esposa e os filhos, mas ele trouxe ela para o Brasil para conhecer o Rio de Janeiro, para tentar convencê-la, né? E mostrar as maravilhas da cidade maravilhosa, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre seleção brasileira. Primeiro, falar sobre a atuação de Wesley. Gente, o Wesley jogou apenas 11 minutos. 11 minutos do segundo tempo, colocou fogo no parquinho, incendiou a partida, mudou completamente o jogo, mudou mesmo. Acho que é Wanderson, lateral que começou jogando, gente, estava completamente apagado. O Wesley, acho que eu vou trazer a nota do Wesley pelo SofaScore. Aqui, ó, Wesley foi líder em desarmes e duelos ganhos do Brasil em sua estreia pela seleção brasileira. 11 minutos jogados, 11 de 12 passes certos, ou seja, de 12 passes que ele deu, 11 foram certos, 92% de acerto, 2 passes decisivos, 6 duelos ganhos, de 6 duelos que ele teve, os 6 ele ganhou, primeiro do time, com 11 minutos. 3 desarmes, primeiro do jogo, ou seja, dos jogadores da Colômbia, os jogadores do Brasil. 3 desarmes, primeiro do jogo, foi o que mais desarmou em toda a partida. 2 faltas sofridas, nota do SofaScore em apenas 11 minutos, 7,5. Florentino Lopes, não adianta vir com 30 milhões de euros aqui não. A conversa para negociar o Wesley tem que começar a partir de 50 milhões de euros, só para abrir a negociação. O garoto está jogando muito, muita personalidade. Não sentiu o peso da camisa, apesar de na entrevista ali na Zona Mista ele falar do nervosismo, agradecer Vini Júnior, Marquinhos por terem ajudado ele, terem tranquilizado ele. Galera, o Wesley está jogando muito. Eu queria encontrar umas conversas de 2022 que eu tive com um seguidor da minha página no YouTube sobre o Wesley. Ele deixou até de me seguir, porque eu defendi o Wesley. Eu falei, o Wesley é novo, o Wesley é bom de bola, o Wesley ele tá queimando etapas. Pegaram ele com a saída do Rodinei e botaram o garoto numa furada, tem que ter paciência. O cara discutiu comigo. Hoje eu não discuto mais com ninguém, meu filho me ensinou, né? Não discute, pai. Chega lá, bota o joinha e pronto, acabou. Mas eu defendi, o cara ficou pé da vida,
saiu, deixou de me seguir. Você deixa pra lá. Então o Wesley está mostrando aí que lá atrás, em 2022, eu tinha razão. Tem que ter paciência, não só com ele, como com o Juninho também. Tem que ter paciência. Quase não tivemos paciência com o robozinho, o Michael, quase que ele sai. Teve depressão, tal, então tem que ter paciência com esses jogadores que estão no Flamengo, né? Bom, agora a situação de Gerson, né? Gerson foi substituído com dores aos 27 minutos do primeiro tempo, né? E segundo o médico, né, Rodrigo Lasmar, ele sentiu ali o problema no adutor da coxa, né? E lembrando que ele já tinha sentido no jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Não era para ele ter ido para a seleção brasileira, me desculpe. Tá? Eu sei que o Gerson é fominha, ele gosta de jogar, ele gosta de atuar, mas era para ter sido preservado. Vemos o que aconteceu com o Pedro no ano passado, em setembro, 4 de setembro, quando ele se apresentou à seleção brasileira. Ele estava vindo de lesão, tinha que moderar a carga de exercício, né? E aconteceu que acabou ele se lesionando e está fora aí até hoje. Então, vamos torcer para que o Gerson tenha uma pronta recuperação. E o goleiro Alisson, né, também teve atualização sobre ele não teve desmaio. Vão passar por uma avaliação médica hoje, tanto o Gerson quanto o Alisson. Espero que ambos fiquem bem aí, tá? Bom, Gerson, dependendo da situação, deve ser cortado e convocado um novo jogador para a partida contra a Argentina. E tudo indica que o Wesley deve ser titular contra a seleção da Argentina. Espero que sim, né? Será um jogo muito pegado e tem tudo para o Wesley ser aí o titular na segunda partida dele pela seleção brasileira. Bom, jornalista revela novidades sobre Roberto Firmino. O contrato de Firmino com Al Ahly da Arábia Saudita vai até junho de 2026. E o atacante voltou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o centroavante está na mira do rubro-negro para a próxima janela de transferência que abre no meio do ano. O primeiro interesse do Flamengo por Firmino surgiu durante o mês de dezembro, mas o alto valor envolvido na operação esfriou o desejo rubro-negro, que por isso o clube recuou e contratou Juninho junto ao Karabag do Azerbaijão, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Sem novidade nenhuma, meus queridos. Novo estudo reafirma que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo TM20, Bredichan, em parceria com o Brasil Panels, a nação reúne 24,8% dos torcedores do país, muito à frente do segundo colocado, né? E o levantamento entrevistou 2.000 pessoas em todas as 5 regiões do Brasil, meus queridos e minhas queridas. Então eu vou trazer aqui para vocês, a situação é a seguinte, ó. Flamengo, 24,8% dos torcedores. Corinthians, 19,4%. Palmeiras, 8,1%. São Paulo, 7,7%. Vasco da Gama, 4,8%. Grêmio, 4,4%. Atlético Mineiro, 4%. O Santos, 3,1%. Internacional de Porto Alegre, 2,9%. E o Cruzeiro, 2,7% dos torcedores do Brasil, né? Flamengo aí, disparado, o maior clube, disparado o clube que tem mais torcida no Brasil. Bom, voltando a falar aqui sobre Gerson, né? A proposta e o contrato já está na mesa do Gerson e do seu staff. Falta apenas eles aí aceitarem, mas tudo indica que teremos um final feliz. Staff de Gerson ainda não respondeu à proposta de renovação do Flamengo, mas indica final feliz. O volante receberia o aumento salarial nunca antes visto no clube e passaria a ter o maior salário do elenco. A expectativa do lado de Gerson é não prolongar o assunto para que o jogador não seja influenciado negativamente em campo. A ideia é dar uma resposta o mais rápido possível e positiva. A diretoria rubro-negra descarta entrar em leilão e entende que faz uma oferta praticamente irrecusável. A tendência é que haja um desfecho positivo nos próximos dias, ou seja, assim que ele retornar da formação do Diogo Dantas, né? Assim que ele retornar da seleção brasileira,
essa renovação de contrato deve ser concretizada, lembrando que Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Esse novo contrato do Gerson seria por mais 3 anos, ou seja, ele ficaria no Flamengo até 2030. Eu vejo muitos torcedores falando que Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson têm que se aposentar no Flamengo. E vocês são da mesma opinião? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. E também, o que vocês acharam da estreia de Wesley com a camisa amarelinha? Ele merece ser titular, mediante do que ele tem apresentado no Flamengo e o que ele apresentou ontem, diante da Colômbia? Comente aí embaixo também, né? Bom, agora vamos entrar aqui para finanças. Presidente do Flamengo, BAP, revelou que o clube lançará na próxima semana o novo programa de sócio-torcedor voltado para aqueles que não frequentam o Maracanã. A iniciativa é buscar aproximar ainda mais a torcida rubro-negra espalhada pelo país, oferecendo benefícios exclusivos. Além disso, o dirigente informou que o Flamengo já comunicou oficialmente à CBF a sua intenção de comprar a carga completa dos ingressos para todos os jogos como visitante. Dessa forma, o clube ficará responsável pela venda direta dos torcedores rubro-negros, garantindo maior controle e facilidade na aquisição das entradas. Tivemos problemas com os torcedores off-Rio, porque quando eles foram comprar ingressos para assistir jogos pelo Campeonato Brasileiro lá na região Nordeste, não tinha mais ingressos. Os ingressos foram parar na mão dos cambistas. Né? A gestão de Rodolfo Landim não priorizava, infelizmente, os torcedores off-Rio. Mas a gestão do BAP quer priorizar, quer valorizar os torcedores que não moram no Rio de Janeiro, vão comprar a carga de ingresso, será vendido pelo site do Flamengo e pode ser negociado até de uma maneira mais barata. Né? Vamos aguardar, espero que dê super certo, isso vai ser muito bom para os torcedores poder assistir e prestigiar o Flamengo quando estiverem fora do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu falo sobre o prejuízo de $500 milhão que o Flamengo pode ter ou vai ter esse ano aí, por causa de contrato feito com a gestão anterior. Mudando aqui de assunto, a Flá TV vai estrear o seu MengoCast e o primeiro convidado será Danilo. Meus queridos, a Flamengo TV estreará mais um novo conteúdo em sua reformulada programação. Trata-se do MengãoCast, um podcast de bate-papo que tem como propósito ser um canal direto de comunicação com os torcedores. E isso será às sexta-feira. E o convidado para a estreia será o recém-chegado Danilo, experiente zagueiro, que já teve belas atuações desde que estreou em campo com o manto sagrado do Mengão pela primeira vez, a primeira vez que ele joga pelo Flamengo. O narrador e apresentador João Guilherme postou em suas redes sociais uma foto com o defensor convidando o torcedor para acompanhar o lançamento. Estaremos acompanhando com certeza. Agora vamos falar da saúde financeira do Mengão, que estava doente. Segundo o jornalista Vene Casagrande, uma pessoa que participou da reunião do Conselho Deliberativo ontem do Flamengo mandou uma mensagem para ele dizendo assim: do jeito que estava a saúde financeira do Flamengo, a SAF seria o único caminho. Ou seja, Rodolfo Landim e seus pares já tinham ciência disso. Tanto que ele ficava batendo direto nessa tecla de SAF no Flamengo. A gente vende 30%, esse dinheiro vai ser para a construção do estádio, mas a saúde financeira do Flamengo estava ruim. E seguindo aqui, críticas à gestão Landim. Em reunião do Conselho Deliberativo, na quinta-feira ontem, Luiz Eduardo Batista criticou a gestão anterior do Flamengo, focando no contrato com a Globo para as vendas dos direitos de TV do Brasileirão via Libra. BAP ressaltou que o acordo prejudica financeiramente o clube, com a renúncia de garantias e falta prevista de aumento no pagamento de caso novos clubes entrem na série. Ou seja, a Libra recebe 1 milhão e 300, né, para dividir entre os seus clubes. Se entrar algum outro clube, esse valor não aumenta, ou seja, vai cortar essa fatia para distribuir por mais esse time que entrar. Então o Flamengo estaria levando prejuízo. O Flamengo já tinha uma garantia aí, uma cota mínima, caso houvesse algum problema. Mas a gestão anterior acabou com isso. A nova diretoria estima perda de até 500 milhões nos próximos 5 anos. Além disso, os contratos finais com a Globo não foram encontrados nos arquivos do clube, comprometendo o acompanhamento das áreas técnica, comercial e financeira.
Ou seja, cadê esses contratos? Por que não está lá na pasta onde deveria estar? Outro ponto que chamou a atenção foi a maneira negativa das transações para vários clubes portugueses com valores mínimos, jogadores sendo vendidos, saindo do Flamengo praticamente de graça e sem garantias bancárias. Sem garantias bancárias. Que bagunça é essa, gente? Que bagunça é essa? Espero que se resolva. A expectativa do Flamengo é faturar esse ano 1,5 bilhão de reais, né? Pagando tudo aí que tem que pagar, deve sobrar aí uns 200 milhões, tá? E o déficit desse ano é na casa de 70 milhões de reais. Por quê? Teve a compra do Carlos Alcaraz e teve a compra do terreno para a construção do estádio do Flamengo. A nova gestão está conseguindo reverter essa situação. Mas se Rodolfo Landim continuasse à frente do Flamengo, infelizmente, a saída para o clube seria a tão temida SAF. Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Rubro-negro de verdade, torce na paz. Essa camisa eu ganhei de um amigo meu vascaíno, Quinha Relojoeiro, lá do Ponto Chique, em Padre Miguel. Um abraço.